Olá, internautas, Pastor Jonias, Escola Bíblica Dominical. Nossa grande missão, trazer o ensino da Palavra de Deus. Deuteronômio 32, verso 2. Goteje a minha doutrina como a chuva, destilo o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Devo lembrar-vos que neste site aqui, www.missãoindoconfinsterra.com, você encontra postados os vídeos comentados pelo pastor Jonias antecipadamente das revistas CPAD, Betel, e também nesse blog estão postados os vídeos e também as lições. Nós criamos um blog exclusivamente para a Escola Bíblica Dominical. Esse blog aqui, nele você vai encontrar as lições das revistas das três grandes editoras, Central Gospel, CPAD e Betel. Desta feita, nesta lição 10 do terceiro trimestre de 2015, nós vamos dissecar sobre a revista CPAD. O tema é o líder diante da chegada da morte. Nós estamos trabalhando na segunda carta a Timóteo e o tema desta revista, a igreja e o seu testemunho. São as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. O texto áureo dessa lição: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Segundo Timóteo 4 e 7. Verdade prática: a morte do crente não é o fim, mas a passagem para a glória eterna na presença de Deus. Objetivo geral: desenvolver uma consciência bíblica a respeito da chegada da morte. O esboço da lição 10 do terceiro trimestre de 2015, está assim desenvolvido. A consciência da morte não traz desespero ao crente fiel. E aqui nós temos dois pontos e subpontos. No ponto 1, seriedade diante da morte. No 2, a certeza da missão cumprida. E aí vem os subpontos: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. No ponto 2, ou a parte 2, nós temos aqui o sentimento de abandono. Ponto 1, o clamor de Paulo na solidão. Aí, subpontos: Demas o desamparou, só o médico amado ficou com Paulo, no subponto B. Aqui no ponto 2, a serenidade dos últimos dias. No 3, preocupações finais com o discípulo. E agora a terceira parte, a certeza da presença de Cristo. Temos 3 pontos aqui: sozinho perante o tribunal dos homens, sentindo a presença de Cristo, palavras e saudações finais. O esboço desta lição. 4.836 quilômetros separava o apóstolo Paulo do seu filho na fé, Timóteo, quando ele escreveu essa última carta, no ano 67 da nossa era. O apóstolo Paulo se encontrava numa prisão masmertina em Roma, na Europa, capital da Itália. Timóteo se encontrava lá em Éfeso, às margens da foz do rio Caesté, com o mar Egeu. O apóstolo Paulo se encontrava em situação de confinamento, numa prisão que era mais um sepulcro de vivos, a chamada prisão masmertina, uma prisão muito severa, que deixava os presos em verdadeiro abandono e desolação. Ele estava num quadrado de 5 metros por 5 metros, uma prisão sem portas e sem janelas. Só tinha um orifício no teto por onde desciam os presos. Essa situação de confinamento de Paulo, isolado do mundo, dos consanguíneos e dos crentes que ele ganhara para Cristo, era indesejável. Paulo brada, escrevendo as últimas palavras e expressões, porque ele estaria partindo para a eternidade. Consciência da morte,
não traz desespero ao crente fiel. Seriedade diante da morte. Paulo, sabedor da sua partida, ele está tranquilo. Ele poderia ter trazido uma mensagem negativista a todos aqueles que ele ganhara para Cristo, aos crentes que havia deixado em vários lugares do mundo. Mas o seu olhar não estava voltado para as coisas terrenas, o seu olhar estava nas coisas transcendentais. Ele transmite uma mensagem de esperança, uma mensagem de rejuvenescimento. Nesta carta, ele coloca em xeque, apesar dos seus momentos difíceis, ele estaria ali num momento de adversidade muito acentuado. A morte não lhe traz pavor, a morte não lhe traz medo, mas está seguro. A certeza da missão cumprida. Ele está consciente que ele havia cumprido a missão que tinha sido colocada sobre os seus ombros. Ele estava consciente da sua missão cumprida. Aleluia. Nas expressões dos subpontos aqui, A, B, C, nós vamos ver isso. Combati o bom combate. Os soldados de Cristo devem combater o bom combate, enfrentar as batalhas. Combater aqui, o bom combate é uma expressão militar que diz respeito àqueles que arregaçam a manga da camisa e vão à luta. Pega as armas e enfrenta os inimigos. Paulo expressa-se que assim tinha feito. Acabei a carreira. Nessa expressão ele revela que os seus dias estão findos, já avançado em idade. Ele é sabedor que vai partir para a eternidade, mas ele assevera: guardei a fé. Guardar a fé aqui significa ter cumprido os desígnios de Cristo e guardar firme, fiel, os mandamentos, os ensinamentos de Cristo. Aleluia. A distância de 4.836 quilômetros que separava o seu filho na fé não impedia de Paulo lembrar dele e com muito carinho fazer recomendações. Paulo na Europa, Timóteo na Ásia, Paulo em Roma, Timóteo em Éfeso, Paulo em situação de confinamento, Timóteo numa das mais belas cidades da época, a segunda maior cidade da época. E aqui ele transmite uma mensagem de segurança. Veja bem, quando ele brada: eu estou sendo oferecido como uma aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a vinda do Senhor. Oh, aleluia! Na sua expressão, ele está dizendo: eu vou partir, eu vou morrer, estou sendo oferecido como uma expressão de sacrifício. Paulo seria sacrificado. A tradição revela que Paulo, daí a alguns dias, foi morto, cortado miúdo, colocado num saco e tirado pelo orifício do teto e levado para lugar ignorado. E ele estava sabendo disso, que daí a alguns dias isto estaria acontecendo. Oh, mas tudo isto não abateu a sua vida. A consciência da morte não trouxe para ele desespero, porque ele era crente fiel. Segunda parte, o sentimento de abandono. O clamor de Paulo na solidão. Veja bem que aqui nos subpontos Demas o desamparou, só o médico amado ficou com Paulo. Estes aqui são cooperadores de Paulo. Demas, amando mais o presente século, segundo a sua própria expressão, a expressão de Paulo, ele o desprezou. No momento que ele mais precisava. Veja que Paulo clama: traga a capa que eu deixei em Trode, traga os pergaminhos, traga os livros, a capa, traga. Eu padeço de frio na cadeia, aqui faz muito frio. Era o inverno que se aproximava, e o inverno na Europa
é desolador, muito frio, numa prisão masmertina, confinado a uma situação limite, a um quadrado de 5 metros por 5 metros, sem porta e sem janela. Oh! Desprezado pelos amigos. Aqui o médico amado é um cooperador de Paulo. Este homem se notabilizou e foi um dos grandes vultos dos tempos primitivos, do primeiro século. Esse médico escreveu o livro de Lucas e também o livro de Atos. Ele foi cooperador de Paulo, esteve com ele nos momentos mais difíceis. Como é bom você ter um amigo chegado, como é bom você ter alguém que está do seu lado nos momentos de adversidade, quando a tribulação bate, quando a adversidade bate à nossa porta, quando nós estamos confinados a situações difíceis, aí se apresenta um amigo. A serenidade dos últimos dias, aqui no ponto 2, nos momentos mais árduos, estes últimos dias aqui, fala, Paulo se mantém sereno, equilibrado, e ele quer transmitir este recado para o seu filho na fé, que está distante dele, lá na Ásia Menor. Preocupação, ou preocupações finais com o discípulo. Veja bem que ele faz uma alusão a Demas, que o desamparou, e a Lucas, o médico amado, aquele que estava cuidando de Paulo, por certo, ali Paulo precisava dos cuidados médicos, de alguém que conhecesse a medicina, que pudesse estar cuidando dele. Aleluia. No terceiro ponto, a certeza da presença de Cristo. Sozinho perante o tribunal dos homens. Quando Paulo foi levado para julgamento, o seu julgamento cabal, nem Lucas estava com ele ali. Ele foi levado para o tribunal, foi julgado sozinho. Não tinha um defensor, não tinha um advogado especializado na sua causa. Ele se apresentou sozinho. Jesus Cristo era o seu advogado. Jesus Cristo é o advogado dos necessitados. Ele sentia a presença de Cristo. A presença de Cristo é algo glorioso que preenche o vazio da nossa alma. Fisicamente ele estava sozinho, mas Cristo estava com ele. Porque Cristo é um Deus transcendente, mas também é um Deus emanente. É um Deus do além, mas é um Deus do aquém. É o Deus que está conosco nos momentos difíceis, nos momentos de confinamento, quando nós somos desprezados pelos nossos consanguíneos, quando somos desprezados pelos nossos familiares, desprezados pelos nossos amigos, desprezados por todos. Então o Senhor está bem presente na angústia. Aleluia. Ele sentia a presença de Cristo. E veja bem nas palavras de saudações finais, ele está tranquilo, equilibrado, repassa a bênção, ele impetra a bênção, a graça de Jesus Cristo seja convosco, o Senhor seja convosco, aleluia. Veja bem a certeza da presença de Cristo, ele evoca a bênção celestial sobre aqueles que estão fazendo a obra em lugares distantes. Aleluia. Meus caríssimos internautas, esta lição fala alto ao nosso coração. O 4º capítulo da 2ª carta a Timóteo, a última carta que ele escreveu com vida, no ano 67 da nossa era. Nessas circunstâncias que eu vos descrevi aqui. Que a consciência da morte não venha nos trazer desespero, mas que tenhamos a certeza da salvação e uma segurança em Cristo. Que o sentimento de abandono não venha nos separar de Cristo. Ele mesmo bradou: nem a morte, nem a nudez, nem a fome, nem a miséria me separarão do amor de Cristo. Nós aqui somos peregrinos e forasteiros
somos desprezados, muitas vezes estamos sozinhos, mas que esse sentimento de abandono não venha influenciar em nossa vida, que a certeza da presença de Cristo possa nos confortar, mesmo estando sozinho diante dos tribunais, diante das situações de adversidade. Sintamos a presença de Cristo e que possamos ter as palavras agradáveis da bênção em nossos lábios. Vamos refletir sobre as questões. Qual era o caráter da oferta de libação? De caráter voluntário. O que era a oferta de libação? Era uma oferta de gratidão ao Senhor. Se aspergia o vinho, era uma oferta líquida, não pelos pecados, mas era uma oferta de gratidão. O que Paulo queria dizer com a expressão guardei a fé? Que ele manteve-se fiel a Cristo e a seus ensinamentos. 4. Segunda lição, o que significa guardei a fé? Expressão de Paulo. Manter-se firme em Cristo e em seus ensinamentos. E a última questão, quem era Demas? Demas era um dos cooperadores de Paulo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.